Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Sérgio Cardoso e estamos dando continuidade à nossa série de vídeos falando sobre os comandos básicos do Linux. Nesse vídeo temos por objetivo falar sobre comandos que fazem a manipulação de arquivos e de diretórios. Então vamos começar. Inicialmente vamos falar do comando cd. Comando cd, comando de change directory, de mudança de diretório, permite que nós possamos mudar os diretórios correntes de trabalho. Agora estamos trabalhando no home, como podemos ver ali pelo tio, já comentado sobre em vídeos anteriores. Agora a gente vai fazer a modificação de diretório. Então eu posso, por exemplo, dar o comando cd /etc, aonde eu vou passar para o diretório etc. Podemos verificar ali que o diretório corrente é o diretório etc. E posso agora também mudar para outros caminhos. Tá? Então eu posso voltar para a minha pasta pessoal. A pasta pessoal eu posso voltar com alguns atalhos, como por exemplo apenas o comando cd puro. Ele permite com que eu volte para o meu home, para a minha área de trabalho principal. Posso mudar para o raiz, cd barra. Tá? Então mudei para o barra. Posso voltar para a minha área de trabalho através do atalho que é o til. Tá? Então o til, essa referência do til, ela indica o acesso ao home, ao home do usuário que está trabalhando. Então eu posso usar como atalho, para se eu quiser referenciar um documento dentro do meu home, estando em outro local, eu posso usar o til para poder fazer esse acesso. Então voltei para a minha pasta pessoal. Agora eu posso usar um outro atalho para o cd, são vários atalhos que a gente tem para o comando cd, onde eu posso voltar para o diretório que eu estava trabalhando anteriormente. Então o cd traço permite com que eu volte para o diretório que eu estava trabalhando. Então seria o diretório barra. Então eu voltei para o barra. Outro recurso que a gente tem, eu vou aqui primeiro voltar para o meu diretório pessoal, é usar o ponto. O cd ponto permite eu voltar para um diretório acima. Então eu estava trabalhando no diretório home, na pasta pessoal, barra home barra aluno, e quando eu fiz cd ponto, eu fui para o diretório barra home. Se eu fizer novamente, eu vou para o raiz. Então eu estou subindo na árvore de diretórios. Então eu posso agora voltar para o etc. E se eu quiser voltar para o raiz, eu posso fazer ponto, que eu voltei para o raiz. Então com isso eu consigo fazer a navegação pelos diretórios. Então vou agora para o próximo comando, que seria o comando de listar o conteúdo do diretório, que é o comando ls. O comando ls ele mostra a lista de diretórios, de arquivos, atalhos que existem naquele diretório corrente. Então, por exemplo, agora eu estou trabalhando no barra. Vou mudar agora para o meu diretório pessoal e vou digitar ls. Não tenho nada. Porém, eu posso usar parâmetros para modificar o comando ls. Então eu posso usar, por exemplo, ls-a, que vai mostrar os arquivos e diretórios ocultos. Como a gente pode visualizar, apareceram vários outros arquivos, todos eles com ponto no início. Esse ponto caracteriza que os arquivos ficam ocultos ao comando ls. Então a gente consegue visualizar todos os arquivos usando o ls-a. Bom, vou agora, para poder começar a fazermos alguns outros testes, vou criar alguns arquivos adicionais. O comando taut é um comando que permite eu fazer a criação de um arquivo de tamanho 0. Então lá, taut teste txt 1.txt. Então esse comando, ele criou agora, no ls, ele criou um arquivo chamado teste1, e esse arquivo ele tem 0 byte. Então se eu der aqui o comando ls-l, esse parâmetro "-l permite que os arquivos e diretórios sejam apresentados com informações detalhadas. Ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar agora que o arquivo ele tem tamanho 0. Então no ls-l a gente consegue ver as permissões daquele arquivo, o diretório, quem é o dono, qual é o grupo principal, o tamanho do arquivo, no caso 0, e também a data de modificação desse arquivo. Então a gente verificou que esse arquivo criado no dia 4 de setembro, ele tem 0 byte. Vou criar agora mais dois arquivos para fazermos uma outra verificação com o comando ls. Então vou criar o arquivo teste2.txt e vou criar o arquivo taut
teste 3. Né? Como vocês podem perceber, eu criei um arquivo, né, com a extensão .txt e um outro arquivo sem extensão txt. No Linux é possível você trabalhar tranquilamente sem extensões. Né? Não é obrigatório que o nome ele tenha alguma extensão configurada. Então, o que eu fiz aqui não há problema nenhum. Eu tenho esses dois arquivos. Então, dando o comando agora ls, eu consigo visualizar que eu tenho 3 arquivos. Se eu der o comando ls-l, eu consigo visualizar os 3 arquivos com as informações detalhadas. Agora, eu também posso fazer um filtro. Eu quero saber determinados arquivos que tenham uma determinada característica. Então, eu quero agora saber, por isso que eu só criei um arquivo sem extensão, eu quero ver somente os arquivos com a extensão txt. Então, eu posso fazer ls *.txt. Isso fez com que eu tivesse agora a exibição apenas, né, dos arquivos com a extensão txt. Vou criar um novo arquivo agora aqui. Criar um arquivo abc.txt. Criei esse arquivo. Agora eu vou poder listar somente os arquivos que iniciam pela letra A. Então, ls a asterisco. Então tá lá, só apareceu o abc.txt. Se eu usasse lá o ls asterisco.txt, esse abc obviamente apareceria junto com os outros arquivos. Só não apareceria o teste 3 que não tem a extensão. Então, de ver que pode fazer várias atividades, vários usos do comando ls. Antes da gente falar de alguns outros recursos do comando ls, eu vou usar o comando mkdir. O comando mkdir é um comando que permite eu fazer a criação de um diretório. Seria alguma coisa do tipo make directory. Então eu vou criar agora aqui dentro do diretório home, vou criar um diretório chamado diretório. Tá? Pronto. Então agora quando eu der o comando ls, ele aparece lá o diretório. Ele está em azul, né, porque nesse sistema ele configura para que o diretório ele apareça numa cor diferente. Porém vocês não assumam isso como uma forma absoluta de que vai acontecer em qualquer sistema. Se a gente quiser visualizar o que é um arquivo ou diretório, eu tenho 2 recursos. Eu posso usar o ls-l, aonde, né, o diretório ele começa, né, nas permissões ele começa com a letra D, né, enquanto que os arquivos começam com o traço. Tá? E também posso fazer isso através do comando ls-p. Né? Quando eu uso ls-p, ele faz o que? Ele acrescenta a barra ao final do nome. Então todos os diretórios que existirem, eles vão ter essa barra no final, você pode olhar e saber que aquilo ali é um diretório. Vou criar mais um outro diretório. Eu tinha criado, né, digitando diretamente o diretório, né, aqui no home, mas eu posso também colocar o caminho completo, né? Barra home, barra aluno, barra músicas. Então eu criei o diretório músicas. Da mesma forma, se eu digitar o ls puro, a gente não consegue visualizar muita diferença, a não ser de diferença de cores. Então eu posso dar o ls-l, como posso fazer o ls-p. Então a gente consegue visualizar, seja pela letra D ou pela barra, né, que aparece, que aquilo ali é um diretório e não é, né, um arquivo regular, um arquivo comum. ls, né, quando digitamos o comando ls, ele aparece lá uma determinada ordem, né, da exibição. Se usar a opção "-r", né, ele vai mudar a ordem de exibição. Né? Então você vê que ela está na ordem reversa. O ls-t ele faz uma verificação em cima das datas de criação do arquivo. Então se a gente fizer aqui um ls-lt, que eu posso fazer essa combinação, né, ele vai mudar a exibição de acordo com a ordem, com a data que teve de criação. Então a gente consegue visualizar esse arquivo do mais recente para o mais antigo. Se eu quisesse, por exemplo, inverter, eu usaria ls-ltr, né, e ele exibiria, né, na ordem reversa, né, que foi apresentado. E uma outra opção do ls, aqui não vai ser tão, né, a gente não vai ter tanta possibilidade de ver recursos, mas o ls-h, que ele mostra as informações de uma forma humana, né? Obviamente que o "-h" aqui puro, sem informações detalhadas, não é interessante, mas se eu botar agora um ls-lh, ele vai mostrar de forma resumida. Então vocês podem ver que aparece agora ali, em vez de aparecer 4096, aparece 4K. Né? Ele abrevia. Então vou botar agora ls-alh, ele vai aparecer as informações abreviadas. Então aparecerão todos os arquivos, diretórios e com as informações abreviadas em K, seria em mega, se tivesse, giga, tera e por aí vai. Nós vamos começar a trabalhar agora com o comando cp, que é o comando que faz cópia de arquivos.
Então, né, quando pode visualizar, a cópia de arquivos ela é feita, né, você indicando o arquivo antigo e qual é o arquivo novo. Então, por exemplo, se eu fizer aqui o comando cp/etc resolve.conf, eu posso copiar esse arquivo, tá, para dentro de um outro local. Então, eu estou copiando para dentro do diretório que a gente criou, né, dentro do diretório. Se eu fizer agora um ls diretório, conseguimos ver que o arquivo ele foi copiado. Então ele sempre vai ser feito dessa forma. Eu coloco a origem e coloco o destino. Poderia copiar esse arquivo para o mesmo local que eu estou trabalhando? Poderia. Eu poderia fazer cp/etc resolve.conf e ponto é uma referência que a gente tem para o diretório que a gente está trabalhando. Então nesse comando eu estou dizendo que eu vou copiar o arquivo /etc/resolve.conf para o diretório corrente para o ponto. Tá? Então se eu der um ls, eu consigo visualizar o arquivo resolve.conf. Tá? Como eu não especifiquei um nome diferente para o arquivo, ele vai ser copiado com o mesmo nome. Mas eu poderia especificar um nome diferente. Então eu faria o quê? cp/etc resolve.conf e especificaria, né, um nome novo para esse arquivo. Faria, por exemplo, resolve.conf_cópia. Então agora ele copiou, fazendo a modificação do nome que estava sendo trabalhado. Tá? Posso também, se eu quiser, fazer uma cópia indicando o caminho relativo com o diretório home. Então, eu poderia ter feito, por exemplo, cp/etc. Agora vou usar um outro arquivo, tá? O arquivo host.conf, e dizer que ele vai ser copiado no diretório corrente, né, no tio. Então, ele foi copiado. Outra opção que nós temos, além do comando de copiar, é a opção do comando de mover. Para mover, a gente usa o comando mv. O comando mv, da mesma forma, ele vai ter a mesma sintaxe. mv, a origem e o destino. Só que, obviamente, no caso do mv, ele vai mover o arquivo. Então, se eu quiser mover o arquivo que estava dentro do resolve.conf, que nós copiamos para dentro do diretório, né, eu faço lá mv diretório/resolve.conf e mando ele para dentro do diretório tmp. Tá? Então agora a gente pode verificar que dentro do diretório não tem nada e dentro do diretório tmp está lá o arquivo resolve.conf copiado, ou movido, né? Ele moveu de lugar. E posso, tá, também mover, né, de volta, por exemplo, eu quero mover, né, lá do tmp resolve.conf para o meu diretório corrente, né, para onde eu estou trabalhando. Eu posso fazer isso, como a gente já comentou, usando ponto, né, indicando que é o diretório corrente. Eu poderia agora, né, só que se eu fizesse dessa forma, ele seria copiado com o mesmo nome. A gente já tem esse arquivo que já foi copiado antes, a gente teria problema. Eu posso botar, né, resolve2.conf. Podemos visualizar, né, que o arquivo está copiado. Tá, o resolve.2.conf ele foi copiado. Tá? Melhor dizendo, né, ele foi movido, né, do diretório tmp para o diretório corrente. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar um novo diretório chamado diretório 2 e vou copiar o resolve.conf, o resolve2.conf, o arquivo que a gente acabou de mover, para dentro do diretório inicial que havíamos criado dentro do diretório. Bom, qual é o objetivo agora? O comando rmdir. O comando rmdir é um comando que ele apaga o diretório. Então, por exemplo, eu vou apagar o diretório 2. Ele apagou. Não existe mais o diretório 2. Agora, então a gente pode ver que o rmdir ele remove o diretório. Só que o rmdir ele não consegue apagar diretórios que já tenham algum conteúdo. Então, né, o diretório que eu copiei lá, o resolve.2.conf, que é o diretório chamado diretório, né, ficou aí, né, repetido o nome, né, se eu quiser apagar eu não consigo. Por quê? Né, como está vendo a mensagem que aparece na tela, ele diz, olha só, que o diretório não está vazio, consequentemente ele não consegue apagar, ele não consegue remover. Para eu conseguir remover um diretório, né, que tem algum conteúdo, ou eu apago o conteúdo, ou eu posso usar a opção rm, do comando rm, a opção "-r". Rm é um comando que permite eu apagar um arquivo,
né, ou um diretório se eu usar a opção "-r". Então eu coloquei lá rm-r, diretório, e ele apagou o diretório e todo o conteúdo dentro dele. Tá? Se eu usar só o rm, eu poderia apagar só um arquivo. Então, por exemplo, eu vou apagar o arquivo resolve.conf, né, cópia. Né? Apaguei o arquivo, não existe mais. Eu vou apagar o arquivo resolve2.conf, também não existe mais. Então, consegui, com isso, apagar, né, os arquivos, apagar os diretórios, né, sem maiores problemas. Agora, só o cuidado, né, vocês têm que ter com o comando rm, se você, por exemplo, usar a opção "-f". Quando você usar a opção "-f", ele pode apagar, né, todos os arquivos sem perguntar para você se deve ou não apagar. Né? E gostaria de reforçar que, nesse caso, esse comando, ele não tem, o comando no Linux, o rm, ele não tem nada relacionado à parte de lixeira. Né? Se apagou, você apagou de vez, propriamente dito, então, né, não tem mais jeito. Tá? Então, cuidado, que você pode fazer alguma coisa do tipo rm-rf e, por exemplo, apagar o diretório músicas. Ele vai apagar todos os arquivos do diretório músicas, inclusive diretórios músicas, e sem fazer nenhum tipo de pergunta. Vai apagar tudo de vez. Né? E aí, obviamente, que você não vai fazer isso, mas você poderia fazer um rm-r, -rf, né, / que ele apagaria todo o sistema de arquivos. Não tente fazer isso, né? não é algo que seria muito bom para a máquina, mas vocês têm que tomar cuidado, porque o R vai fazer com que você apague tudo recursivamente, e depois o F não vai perguntar nada. Então você vai ter problemas sérios, né, com o teu sistema apagando arquivos cruciais. Bom, vamos parar por aqui neste vídeo. Esse vídeo a gente mostrou alguns comandos básicos, né, de manipulação de arquivos e diretórios. Né, e no próximo vídeo nós vamos ver a parte relacionada aos comandos de visualização dos arquivos. Então, até o próximo. E não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para que você receba as próximas notificações. Obrigado e até a próxima.